Carlos Fávaro, o ministro que segue com a gente aqui, ministro da Agricultura e Pecuária. Ministro, muitíssimo obrigada pela participação, por continuar com a gente. O senhor que entrou ao vivo no CNN Brasil com o Fernando Nakagawa, que se junta a nós agora também, e agora no CNN Money. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Ministro, quero começar te ouvindo sobre esse cenário. Claro, o assunto do momento, a gente está falando, claro, do cenário do Carrefour, lá da França, mas queria entender um pouco mais de como é que foi o movimento de conversa com o agronegócio, com agricultores daqui, do Brasil, diante desse cenário. A gente acompanhou que foi quase algo organizado, um boicote, que a gente viu o senhor falando que seria necessário boicotar o Carrefour do Brasil. A gente conversou aqui no CNN Money News também com o governador do Mato Grosso, que também disse que era necessário boicotar o Carrefour. Existiu algum combinado entre os agricultores, entre o governo federal, entre os governadores, ou não? Foi algo instintivo que acabou acontecendo? Não, sem sombra de dúvida, foi algo instintivo mesmo, foi uma reação muito bonita do empresariado brasileiro diante de uma inverdade promovida pelo CEO do Carrefour lá na França. Não tem problema não querer comprar os produtos brasileiros. Eu já disse várias vezes, há 15 ou 20 anos atrás, a União Europeia, o Brasil vendia algo em torno de 20% das nossas proteínas animais para a União Europeia. Hoje isso fica entre 2,5% e 5%. A França, por exemplo, 0,5% no máximo. Então, você veja, o Carrefour é um pedaço da França, então é quase nada o que eles consomem de proteínas animais brasileiras. E tem o direito de não comprar, de querer comprar dos produtores franceses. Agora, não pode vir deturpar a verdade, falar mal da qualidade dos produtos brasileiros. Isso foi uma reação muito nacionalista, muito importante, que nós ficamos muito felizes e apoiamos por parte das indústrias, dos comerciantes, todos se mobilizaram e veio uma reação legítima. Acho que foi um momento que, com risco no chão, nós estamos abertos, o Brasil está aberto, ninguém no mundo está mais pronto para discutir ESG, boas práticas de sustentabilidade, compromissos sociais com os colaboradores do campo e das agroindústrias, compromissos também com o meio ambiente, com a sanidade, com os recursos hídricos. O Brasil está sempre aberto e para fazer isso de forma transparente, com rastreabilidade. Estamos fazendo grandes programas nesse sentido. Portanto, tudo que for para melhorar nesse aspecto, estamos prontos. Agora, não venham ninguém dizer que não temos qualidade. Ninguém no mundo, eu faço um desafio, ninguém no mundo tem tal cadeia de produção sustentável como o Brasil, com garantia de qualidade sanitária. Veja bem, todos os países do mundo têm problema com gripe aviária. O Brasil é um dos 2 países que não tem, porque o nosso sistema é bom, é forte. Vir falar mal disso é comprar briga com todos os brasileiros. Eu acho que agora nós fizemos um divisor de água. Pode discutir critérios sociais, ambientais, sanitários, transparência, rastreabilidade, mas não fale mal dos produtos brasileiros. Ministro, pensando um pouco na relação que o governo tem com o agronegócio, desde o início do governo Lula, foi citado como sendo um calcanhar de Aquiles, apesar da experiência e do trabalho que o senhor faz desde o primeiro dia. Esta situação pode gerar uma limonada para o governo, ou seja, fazer com que o agronegócio se aproxime do governo Lula, ministro? Olha, na realidade, Fernando, o Brasil sai das eleições de 2022 com uma intolerância gigantesca. As pessoas não estavam tolerando quem pensa diferente, quem votou diferente, e a agropecuária também, assim. E não adianta você vir com discurso para convencer. O período do discurso acabou na eleição. Então é trabalho, é dedicação, é o apoio do presidente Lula para podermos ter feito 2 planos safras recordes consecutivos, né, o maior da história, com mais recursos, com mais subvenção de taxas de juros, linhas novas de créditos dolarizadas que ampliam as oportunidades para os produtores, a abertura de mercado, a boa diplomacia restabelecida pelo presidente Lula. Nós fizemos 74 missões internacionais e até agora, neste momento, 282 novos mercados abertos. O Brasil hoje é a grande segurança alimentar para todo mundo, para diversos países, com tranquilidade de produção, qualidade e capacidade de entrega. Isso tudo, todo esse trabalho, fez com que nós começássemos, inclusive, a ver problemas
do bem. Um alto índice de emprego, então, faltando mão de obra em algumas regiões produtoras, portos com algum gargalo, mas isso é tudo desafio que a gente vai superando. E com todo esse cenário, mais o fato ocorrido de um posicionamento claro de todo o governo brasileiro, certamente a gente vai se aproximando, mostrando que o governo é apoiador da agropecuária e o momento de eleição é outro, agora é hora de trabalhar e trazer os resultados, e os resultados estão acontecendo. Ministro, aproveito para te perguntar também com relação ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O senhor disse hoje mais cedo que no dia 6 de dezembro vai ser possível assinar esse acordo. Perspectiva. Pois é, isso que eu queria perguntar. É possível cravar realmente uma data? A gente está falando de um acordo que se arrasta, convenhamos, desde 1999. No começo do governo Lula, o presidente disse, inclusive, que lá durante os 6 primeiros meses desse terceiro mandato, ele conseguiria fechar esse acordo. Não foi o que aconteceu, a gente acompanhou, claro, muito por causa dos agricultores franceses, principalmente a pressão da França. Mas a gente consegue cravar já pelo menos uma data, o 6 de dezembro, ou ainda não? O que está faltando nesse momento, além da França? Não, o que eu disse que é possível, né, no dia 6 de dezembro, porque tem a cúpula do Mercosul. Em função do G20, o presidente Lula, que foi muito bem sucedido com todas as relações, com as tratativas do próprio G20, e aproveitou também em avançar essas negociações. O Paraguai, por exemplo, tinha algumas restrições. O presidente Lula pessoalmente trabalhou essa intermediação que foi superada. Então, a perspectiva é muito boa. Eu não posso cravar que será assinado, mas é perspectiva sim, e talvez fique mais claro isso com a reação francesa, de empresas francesas nos últimos dias, a Danone, a Carrefour e outras empresas francesas reagindo a essa assinatura. Mas eu digo deixar eles muito tranquilos, não precisam comprar produtos brasileiros. O acordo é uma oportunidade e não é uma obrigatoriedade, e por isso eu estou confiante que a gente vai chegar a um bom termo e a assinatura finalmente desse acordo. Ministro, queria mudar um pouquinho de assunto, porque recentemente o presidente Lula recebeu em reunião no Palácio do Planalto uma série de representantes do setor supermercadista. E dentre as propostas levadas ao presidente da República está a alteração no conceito da data de validade dos alimentos vendidos ao consumidor brasileiro. Eu sei que esse é um assunto que é de responsabilidade primária da Anvisa, que não é um órgão ligado ao Ministério do Senhor diretamente, mas como tudo que é comida que chega na mesa do brasileiro passa pelo Ministério do Senhor, eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Os supermercados sugerem usar aquela regra europeia, americana, de melhor até. Perfeitamente. E ao invés do data de validade. O senhor concorda com essa mudança? Concordo plenamente, perfeitamente. Eu acho que extrapolou-se ao constituir essa legislação brasileira, porque o alimento, imagine que a data de validade é 26 de novembro. Até meia-noite você pode consumir, a 1h da manhã você não pode mais consumir. Então, melhor consumir até 26 de novembro. Não significa que amanhã tem que jogar ele no lixo, é alimento de qualidade. E com isso as empresas conseguem abrir filiais das suas lojas com preços bastante acessíveis e vender esses produtos, ser consumido para o consumidor, matando a fome, tendo um aspecto até social nesse sentido. Então, eu achei uma proposta muito interessante e que não está discrepante de nenhum lugar do mundo, ao contrário, as economias mais avançadas, como você mesmo disse, da União Europeia e dos Estados Unidos, usam essa terminologia que eu acho que é pertinente aqui para o Brasil. Também trouxeram algumas outras propostas muito importantes. Foi uma reunião que mostra que, além da incerteza e desse momento de instabilidade dolarizada pela geopolítica internacional, o dólar flutuando, que puxa o preço dos alimentos, o Brasil não tem risco de desabastecimento. Nós temos uma safra muito boa em curso, inclusive uma super safra, não vai ter nenhum produto que pode ter desabastecimento. Se a gente controlar um pouco o dólar com os anúncios fiscais que serão feitos e essas 7, 8 ou 10 medidas propostas pelo setor varejistas, que dá mais competitividade, nós vamos ter a instabilidade de preço dos alimentos, o que é bom para a nossa população. Muito bem, ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, muitíssimo obrigada pela participação com a gente aqui no CNN Money News. Eu que agradeço. Obrigada, uma boa tarde, ministro. Obrigada, Fernando Nakagawa, também.